bendecido ao nome santo do Senhor, amém? Amém. Está feliz com Jesus? Aleluia. Primeiro culto do ano, né? Para mim é um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos. Mais um dia de bênção, de vitória na presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo de número 3. Aleluia. Êxodo 3. Exaltado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Todos encontraram? Versículo de número 6. A palavra de Deus nos diz assim: e disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amoreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Até aqui, maravilhoso Deus. Glória a Deus. A tua palavra foi lida, ó Pai, clamamos do Senhor. Mais uma vez, para que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos, para que esteja atento a falar do seu Espírito Santo. Abre os nossos corações, ó Pai, para que nele a tua palavra venha fazer moradia. Para assim, ó Pai, no seu devido tempo, dar o seu fruto. Nos ensina, ó Pai, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. E assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos assentar. Nós vimos aqui então Deus chamando Moisés para poder tirar o povo dele do Egito. Né? Todos nós já conhecemos tudo aquilo que aconteceu. E dentro disso tudo podemos fazer um paralelo, né? Daquilo que aconteceu na retirada quando o povo estava saindo do Egito e das nossas vidas no dia de hoje. Porque o que? Deus fez um chamado a Moisés, né? Para ele poder tirar o povo dele do Egito. Alguém aqui que não tem um chamado de Deus? Eu creio que todos que estão aqui sabem que tem um chamado, porque se estamos aqui é porque Deus nos chamou. Nós não viemos aqui simplesmente por vir, nós não viemos aqui por uma mera coincidência. Primeiro, Deus nos chamou para que nós pudéssemos então estarmos aqui. E se nós formos olharmos ali na caminhada de Moisés, né, teve ali aquelas 10 pragas que aconteciam, né, que Deus feriu os egípcios e o povo dele era livre. Nós vimos ali quando o faraó tentou perseguir o povo, Deus deu um livramento, porque eles atravessaram o mar vermelho, o mar ali com pés secos, e ali o povo de Israel, né, os egípcios, eles foram tragados naquele lugar. Então nós vemos que o que? Quando eles estavam ali no deserto, havia uma coluna de fogo, né, para poder aquecer eles durante a noite, havia uma sombra para protegê-los durante o dia. E quando nós vemos isso, Deus continua fazendo as mesmas coisas nas nossas vidas nos dias de hoje. Deus faz prodígios, Deus faz maravilhas, Deus nos mostra que Ele está conosco, Deus nos livra do nosso inimigo. E muitas das vezes nós temos passado desapercebido com tudo isso que Deus tem feito através das nossas vidas. Mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre um homem que, né, Deus usou para poder fazer todas essas coisas, que foi Moisés. Porque Deus virou e falou assim: olha, eu vou tirar o meu povo e vou levar ele para uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar o meu povo para um lugar maravilhoso, um lugar onde é que vai ter fartura, vai ter tudo para ele. Mas se nós formos olharmos, irmão, o que aconteceu? Moisés entrou nesse lugar? Não.
o homem que foi escolhido para poder guiar o povo de Deus, né? Viu a promessa de Deus, mas ele não entrou na promessa de Deus. Né? Eu sempre falo que eu fico maravilhado que Deus, quando Ele nos mostra algo, é porque Ele não quer que nós venhamos errar como os homens do passado erraram. Quando Ele mostra os acertos, é para nós acertarmos nos acertos dEle. Mas quando Ele nos mostra os erros, né, dos heróis da fé, dos homens do passado, Ele está então também nos alertando para nós não cometermos essas mesmas coisas. E o que nós podemos cometer, né, que Moisés fez, que aconteceu que ele então não entrou ali no lugar onde é que mana leite e mel? Eu creio que Moisés, ele negligenciou a palavra de Deus. Mesmo tendo ouvido, né, o chamado de Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, ele negligenciou a palavra de Deus. Sei que algumas pessoas já olharam para mim com cara de espanto. Mas por que ele negligenciou? Êxodo 17, versículo 6, deixa eu ver aqui, diz assim, ó: E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou, versículo 5 lá em cima começa: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Então nós vemos que o que? Deus falou para Moisés pegar a vara e seguir, né, para poder ferir a rocha. Então ele chega, toca na rocha para poder ferir, para que o povo pudesse então tomar água. E aí todo mundo fala assim: mas por que então que Moisés, todo mundo fala que Deus mandou Moisés tocar a rocha, e Moisés tocou, então por que esse foi o erro dele? Se nós seguirmos mais na frente um pouquinho no livro de Números, capítulo de número 20, deixa eu pegar aqui onde é que está, versículo 7 diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes dirá, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Então aqui nós vemos o que? Deus mandou novamente Moisés pegar a vara e mandou ele fazer o quê? Falar a rocha. Então diante disso eu vejo que o quê? Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que viu a sarça ardendo, um homem que foi para um lugar onde é que Deus disse: olha, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Ou seja, ele estava verdadeiramente na presença de Deus. Por alguns minutos, por alguma fração, ele negligenciou ali a palavra de Deus. Nessa segunda parte, quando nós lemos em Número, Miriam já havia morrido, o povo estava reclamando, mas ele tinha que prestar atenção ao quê? Ao que Deus estava falando com ele. Aí muitas pessoas têm mania de só pegar a Bíblia e só olhar as partes boas, né, que a Bíblia tem, trazendo para a vida delas. A Bíblia fala assim: Deus me chama do jeito que eu estou para mim para diante dele. Eu concordo, mas Deus chama para ir do jeito que está, mas para ser transformado na presença de Deus. Aí as pessoas viram e falam assim: a Bíblia diz que Deus é amor, então Deus me ama. Eu também concordo que Deus nos ama, e por nos amar, Ele nos corrige e nos chama para nós sermos cada vez melhores diante da presença dEle. E às vezes nós ficamos como que falando assim: Deus não me ouve, sendo que a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa escutar a nossa oração, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa estender para poder nos levantar. Então, se nós olharmos, né, Deus ele sempre nos mostra na palavra
desejo dele para as nossas vidas e nos chama para nós entrarmos então por este caminho. Um caminho que o povo de Israel ali percorreu, né, ali no deserto. Mas no caminho, no nosso caminhar, nos nossos dias a dia, não vai ser sempre as mesmas coisas. As diretrizes de Deus muitas vezes mudam para as nossas vidas, como a diretriz de Deus foi mudada ali na ordem a qual ele deu para Moisés. Nas duas vezes ele mandou Moisés pegar a vara, que representava a autoridade. Mas numa ele mandou ferir e na outra ele mandou só falar. Quando nós pegamos ali, né, os estudos dizem que quando a Bíblia fala que Moisés, ele feriu a rocha, está lá em 1 Coríntios 10:4, fala que o que? Foi como se ele tivesse então tocado em Jesus, porque a rocha é Jesus. E se nós olharmos então para nós, trazemos para nossas vidas no dia de hoje, a rocha já foi ferida. No dia que nós aceitamos Jesus, para aquele que nasceu no lar cristão, a rocha já foi ferida, porque Jesus já se entregou ali no Calvário, né, em prol das nossas vidas. Então agora o que ele pede para nós? Ele não pede para que nós não continuemos ferindo, mas ele nos chama para nós então fazermos o quê? Falarmos para com ele. E para poder falar tem que estar perto. Para poder falar tem que ter intimidade. Para poder falar tem que conhecer as outras pessoas, né? Para poder falar temos até que pensar, senão vamos falar bobagem, ou vamos falar coisas que podem entristecer as outras pessoas. Imagina se eu viro para o Igor e olho para a cara dele e falo assim: não, Igor, mas seu cabelo está horroroso, está ridículo desse jeito. Então vou entristecer a vida dele. Falei com ele, estou perto dele, mas falei algo, às vezes sem pensar, e por ter falado algo sem pensar, eu posso ter entristecido ele. Assim, irmãos, Deus está falando, Ele está nos chamando, Ele está nos chamando, porque Ele nos chama para nós falarmos com Ele. E muitas das vezes nós temos o quê? Entristecidos Deus, até mesmo na nossa oração incrédula. Assim como Moisés fez, Deus falou para ele: olha, junta o povo, chega lá com autoridade e fala para a rocha. Ele chega então diante do povo: olha aqui, vocês estão achando que eu sou Deus? Porventura eu posso dar algo para vocês? Então ele vai lá e bate na rocha e não faz aquilo que Deus havia dito para que ele fizesse, pediu para que ele fizesse. Ele falou, ele estava ali, né, creio eu, se Deus ele está em todo lugar, ele estava na presença de Deus, assim como nós estamos aqui. Então dentro disso eu vejo que o que? Ele falou algo que desagradou o nosso Deus. Então se nós formos olharmos, irmão, nós também somos propícios a isso, a estarmos diante da presença de Deus, estamos propícios a ouvir a voz de Deus, e também estamos propícios a falar algo que Deus não vai se agradar daquilo que está saindo dos nossos lábios. E quando Moisés, se nós formos olharmos, eu só achei essa coisa que Moisés fez ali, que não foi assim do agrado de Deus, e Deus então falou, fez o quê? Fez com que ele visse a terra prometida, porque logo depois Deus levou ele ao topo do monte, mostrou ele a terra, mas disse que ele não iria entrar naquele lugar. E quando eu olho, né, eu vejo como que Deus nos mostra, irmãos, o amor dele para as nossas vidas. Alguém já parou para poder imaginar o que a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, o lugar que está reservado e preparado para nós? As ruas são de ouro. Né? Enquanto as pessoas veem o ouro como uma coisa de muito valor, lá vai ser uma coisa que o quê? Não vai ter valor nenhum, que vai todo mundo sapatear em cima dela ali, de qualquer maneira. Os muros vão ser de cristais. O mar vai ser de... Não, os muros vão ser de pedras preciosas e o mar vai ser de cristais. Então nós vemos que o que é aquilo que tem valor para nós aqui neste mundo vai ser algo comum quando nós chegarmos ali diante da presença de Deus.
para nós. Irmãos, vocês já viram que a rua de ouro, o mar é de cristal, os muros são de pedra preciosos, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Dá para você tentar imaginar um pouquinho o quão grandioso vai ser quando nós estivermos morando ali nos céus, quando nós nos achegarmos ali às mansões celestiais. Mas para tudo isso é preciso o quê? Intimidade para com Deus, porque quanto maior for a intimidade, maior vai ser a facilidade de um poder agradar ao outro. Às vezes a pessoa vira e fala assim, mas o que é intimidade? Já vi muitas pessoas, às vezes, vão pegar um exemplo e já falam assim, o Gleice e a Beatriz se dão muito bem porque os dois são evangélicos, e os dois estão andando ali caminhando para o Senhor. Mas hoje eu vou pegar o exemplo da nossa irmã Melanie. Ela, o esposo dela, ainda não é convertido, mas ela tem intimidade com ele e ela procura agradar a ele. Intimidade é isso, irmãos. É conhecer o outro, e do mesmo jeito eu tenho certeza que ele, mesmo não sendo cristão, quando tem intimidade com ela, procura agradar a ela. Agora imagine se os dois chegam e viram e falam assim, eu sou cristão, você não é, eu não sou cristão, você é, aí um começa a querer ferir o outro com palavras. E se nós olharmos, irmãos, muitas das vezes é isso que nós fazemos para com o nosso Deus. Achamos que estamos tendo intimidade, mas não prestamos atenção naquilo que nós estamos falando. Não estamos prestando atenção naquilo que tem saído das nossas bocas. E olha que tem intimidade. Eu e a Beatriz temos intimidade, não quer dizer que a vida da gente é só maravilhas, não. De vez em quando a gente arranha. Mas a intimidade, a parceria faz com que o que nós venhamos querer corrigir para poder viver bem. Porque se nós não procurarmos viver bem, como se diz, vai virar um inferno na minha casa. E se nós olharmos da parte de Deus, irmãos, Ele faz de tudo para poder viver bem conosco. Ele nos livra, Ele nos traz alegria, Ele nos abençoa. No momento que nós estamos fracos, se não tiver ninguém perto para poder falar nada, Ele nos lembra de algo para poder nos botar para cima. Ele está sempre procurando meios de poder nos abençoar, ainda que nós não venhamos perceber quando nós andamos. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor tentando nos tragar. Só de eu andar, irmão, daqui até na minha casa, Deus está me dando um livramento, porque a vontade do inimigo era de fazer o quê? Vou pegar aquele miserável e matar ele, para ele nunca mais falar desse Deus. E é isso que, irmãos, que Deus faz tantas coisas para nós que nós não percebemos. Tive livramento daqui até a minha casa, porque o inimigo tenta contra a minha vida, assim como eu creio que tenta contra a vida de cada um que estão aqui, porque estamos procurando andar segundo a palavra de Deus. Nós vamos errar? Vamos. Nós vamos cair? Vamos. Mas nós precisamos fazer o quê? Procurar viver bem com o nosso Deus. Nós precisamos isso, irmãos. A nossa alma anseia por isso. A nossa alma, ela deseja isso sobre as nossas vidas. Então é preciso que nós venhamos aflorar cada vez mais o nosso espírito. Pois quanto mais o nosso espírito estiver aflorado, mais fácil vai ser a nossa comunicação para com Deus. Porque assim o meu espírito andando bem aflorado, assim o meu espírito vai falar com Deus, que é espírito, e vai ser uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. A intimidade vai aumentar muito, e ela vai crescer ali de uma forma sobrenatural. Muitas das vezes, eu vejo a igreja, diante dessa palavra, eu vejo a igreja como parada lá no Salmo 137, o povo virando e falando, sentados junto aos rios de Babilônia, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos. No salgueiro que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porque o povo que nos oprimia pediu que nós cantássemos louvores do nosso Deus para poder nos alegrar.
Eu vejo muitas vezes o cristão parado ali como o povo de Israel, né, sentado junto aos rios de Babilônia, a Babilônia representando o mundo. Nós passamos pelo mundo, irmão, mas nós não podemos decorar as nossas harpas. A harpa é instrumento de louvor, a harpa é instrumento de adoração. Então a Bíblia diz que o que? Deus, ele habita no louvor, e Deus nos fez para nós podermos fazer o quê? Louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, magnificá-lo, engrandecê-lo. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Penduramos a nossa harpa, colocamos de lado ali a nossa adoração, nem falamos mais com Deus, nem mesmo agradecemos a Ele, que de lá louvar, que de lá adorar. Mas nós precisamos, irmãos, né, resgatar aquilo que é nosso. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Se Deus nos deu a harpa, então vamos usá-la, vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo, vamos magnificá-lo. Se nós começarmos a falar com Deus, a Bíblia diz, né? Era tremendo. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, eu vou estar ali presente. Aí o camarada, o diabo vai lá e sopra na vida dele. Ah, mas você está andando sozinho na rua. A pessoa vai e fica cabisbaixo. Eu falo assim: como você está sozinho, irmãos? Se a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam e temem, então se é os, não é, tem que ser no mínimo 2, senão ia ser um anjo, né? Os anjos do Senhor, então são no mínimo 2, mas você 3. Se onde tiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. Quando que você fica sozinho, irmãos? Quando que você pode deixar de adorar a Deus? Como que você pode ficar calado em vez de engrandecer a esse Deus tremendo, a esse Deus maravilhoso? Nas 2 passagens ali, né, quando Deus chama Moisés, ele fala com o quê? Pega a vara. E nessa manhã eu vejo Deus chamando cada um que está aqui presente: olha, pegue a autoridade que eu te dei. Como foi dito no início do culto, né? Um ano novo, então nós podemos fazer coisa nova. Vamos aproveitar, né, dessa data que nós estamos. Opa, começou um ano novo. Vamos começar de uma maneira nova diante da presença de Deus. Eu vou começar a usar a autoridade que Deus me deu de uma maneira diferente. Eu não vou, se Deus, ele trata as coisas, se Deus faz as coisas com novidade, nós não podemos mais vir ao culto, simplesmente chegar no culto. Cheguei, sentei e adorei a Deus, fui embora. Aí no outro culto Deus quer trazer novidade. Você vem, senta, levanta e vai embora. Não, irmãos. Temos que mudar a nossa atitude, temos que mudar as nossas vontades, os nossos desejos. Deus, ele nos chama, né, para novidades de vida. Se Ele quer ter ali comunhão conosco, a cada culto que nós venhamos aqui, nós temos que querer coisa nova, porque Deus, ele quer trazer estratégias novas para as nossas vidas. Deus não quer ficar dando, né, para quem gosta de café. Quem gosta de café gosta de requentar café? Não. Quem gosta de café quer sempre o quê? O café novinho, o café quentinho. E outra, tem que estar saboroso e adoçado no ponto. Então nós temos que ver o quê? Quando eu me achego ali diante da presença do Senhor, tem que ser assim, irmãos. Eu tenho que chegar de uma maneira nova, de uma maneira fresquinha, de uma maneira boa, para que Deus possa se agradar da minha vida. E para Ele poder se agradar das nossas vidas, é preciso que nós venhamos mudar, né, a cada culto que nós chegamos ali para poder cultuar ao Senhor. No nosso andar, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, que nós estamos constantemente diante da presença de Deus. É preciso andar com novidade de vida. É preciso andar cada dia com uma maneira diferente. Deus não vai ficar falando sempre a mesma coisa, não, porque Ele não é papagaio. Ele quer o quê?
nos abençoar, trazer novidade de vida, nos abençoar cada vez mais. Ele deseja que nós venhamos ter cada vez mais intimidade com Ele. E se nós, irmãos, pegarmos tudo isso, né, que Ele tem trago para as nossas vidas e começarmos a praticar, nós vamos ver que as nossas vidas vão mudar. Porque o que adianta eu chegar, ouvir a mensagem de Deus, ouvir a palavra de Deus, peguei, ouvi e simplesmente guardei. Eu tenho que praticar aquilo a bom dia me foi dado. E o que é que Deus tem dado para nossas vidas? O que é que Deus tem dado, irmãos? Para nós andarmos, né? Mais uma vez, novidade de vida, intimidade aqui com Ele. Quando a nossa irmã lá atrás, ela estudou para poder, como é que chama o seu curso, irmã? Você fez? Eu formei teologia e psicanálise. Isso, ela formou em psicanálise, ou seja, ela recebeu conhecimento. O que adiantar ela pegar aquele conhecimento todo e guardar e não usar ele? E quando ela usa o conhecimento, o que acontece? Ela acaba ajudando as outras pessoas. E às vezes nós pensamos, mas quando que nós vamos poder, como que nós ajudamos? A Bíblia diz que o quê? Congregai-vos e ajudai-vos mutuamente uns aos outros. Opa! Então já estou começando, já estou indo no caminho certo, eu já estou congregando. Por que congregar? Porque quando nós congregamos, nós nos reunimos. E a Bíblia diz que quando nós reunimos, um tem louvor, o outro tem o quê? Uma palavra de conforto. E o outro vai ter aquele irmão que vai ser levantado ali no ministério de ajuda, para poder ajudar. Às vezes ele nem sabe o que o outro está passando, mas vai trazer uma palavra X que vai vir de encontro certinho na vida dele, para que ele possa se levantar, para que ele possa se alegrar ali diante da presença do Senhor. E até isso, irmão, muitas das vezes nós negligenciamos ali então a palavra de Deus, não prestamos atenção no chamado a qual Ele faz com a gente. E olha quantas coisas, quantas maneiras Deus nos chama, quantas coisas Deus nos chama para fazer, e nós, assim como Moisés, estávamos passado, negligenciando a palavra de Deus, porque eu creio que a partir de hoje, irmão, sua vida nunca mais será a mesma. A partir de hoje, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. A partir de hoje, você usando o instrumento de adoração que Deus te deu, com a autoridade que já está contigo, nunca mais a sua vida vai ser monótona, nunca mais a sua vida vai ser a mesma ali na presença de Deus. E se você crê nessa palavra, eu te convido agora, da maneira que você se sentir mais à vontade, a entrar diante da presença desse Deus tremendo e maravilhoso. Pode ser assentado, pode ser em pé, pode ser da maneira que for, irmãos. O que importa é a maneira a qual você vai se achegar diante da presença de Deus. A Bíblia dela nos fala que Deus, Ele nos sonda, Ele nos esquadrinha, Ele até sabe aquilo que nós queremos, mas Ele espera o quê? Que nós venhamos falar, que venha sair dos nossos lábios aquilo que nós estamos querendo. E Ele já está pronto, irmão, já nos trouxe aqui nesta manhã para poder nos dizer que a nossa bênção já está posta diante de nós. Só basta agora nós tomarmos posse dessa bênção. Use agora da autoridade que Deus te deu. Use agora o instrumento que Deus te deu para poder falar. E comece a entrar diante da presença de Deus. Você pode começar entrando, como diz a oração do Pai Nosso, exaltando, magnificando, glorificando o nome dEle, agradecendo Ele pelos feitos dEle sobre a sua vida, sendo grato por tudo aquilo a qual você já passou, porque todas as dificuldades, todos os tombos que você teve, serviu para que hoje você pudesse crescer ali
livro, né, que é sagrado, que é santo para nossas vidas, que é a nossa Bíblia. E como Moisés negligenciou, né, uma vez ali, a palavra de Deus, eu desejo, né, e almejo, né, e vou profetizar que você nunca mais venha permitir que isso aconteça na sua vida. E assim, você estará sendo sempre uma pessoa renovada, transformada diante da presença de Deus. Maravilhoso Deus eterno,